Meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica, eu sou ortopedista e sou cirurgiã de mão. Hoje a gente vai falar sobre... A gente fala luxação de punho, mas luxação de punho é um termo mais geral, porque existem vários tipos de luxação de punho. O mais importante que a gente vai focar hoje é a instabilidade carpal, que na verdade a gente vai entender como que funciona a biomecânica do punho e os tipos de luxação carpais. Eu vou explicar passo a passo para vocês. A gente vai começar com a anatomia, depois o exame físico do trauma, a radiologia, para vocês conseguirem entender sobre a anatomia do punho, né? O mais relevante que a gente vai ver aqui para luxação e estabilidade cárpica é a anatomia óssea e a anatomia ligamentar. Na anatomia óssea, a gente tem as duas fileiras do carpo. Esse desenho, inclusive, está pintado de vermelho e verde, diferente para mostrar para vocês. A fileira distal de verde e a fileira proximal de vermelho. Acompanhe aqui com o meu mouse. E aqui a gente tem o escafoide, o semilunar, o piramidal e esse menorzinho aqui, que é o pisiforme. Aqui a gente tem o amato, o capitato, o trapezoide e o trapézio. Esses são os ossos do carpo. A fileira proximal ela é composta, então, por escafoide, semilunar e piramidal. O pisiforme, ele, na verdade, ele não faz parte biomecanicamente da fileira proximal, apesar da sua localização. Ele, na verdade, é um osso sesamoide, que é um osso que aumenta a alavanca de força do flexor unar do carpo. O flexor unar do carpo ele vai se inserir aqui. Então, ele não vai participar da biomecânica. Por isso, na maioria das imagens, se a gente estiver falando de instabilidade do carpo, vocês nem vão ver ele presente, tá? A gente vai dar enfoque aí para os outros. Em relação aos ligamentos, a gente tem uma divisão para estudo desses ligamentos. Existem os ligamentos extracapsulares e os intracapsulares. Os intracapsulares, que estão ali dentro da articulação, dentro da cápsula articular, a gente divide ele em extrínsecos e em intrínsecos. O que significa isso? Os extrínsecos são aqueles que têm uma origem no antebraço, ou seja, uma origem ou no rádio distal ou na una distal, e uma inserção no carpo. Então, eles começam fora do punho, fora do carpo, eles começam no rádio ou na una e vão se inserir lá nos ossos do carpo. Esses são os extrínsecos. E os intrínsecos são aqueles que se originam e se inserem dentro do carpo. Então, o começo e o fim desses ligamentos está dentro dos ossos das fileiras do carpo. Importante que às vezes cai em prova é que os extrínsecos, eles têm uma inserção óssea, eles são mais elásticos e quando eles vão se machucar, quando eles vão ter uma lesão, eles vão romper, uma lesão intrasubstancial, ou seja, no meio do ligamento é que vai acontecer essa lesão. Diferente dos intrínsecos, que tendem a avulsionar. Eles têm uma inserção cartilaginosa, então eles tendem a não se romper na substância, mas eles fazem um arrancamento, uma fratura-arrancamento, uma fratura-avulsão de onde ele origina ou de onde ele insere, né? Dependendo de qual ligamento. Em relação aos extrínsecos, que vão originar ali no antebraço e vão se inserir no punho, a gente tem alguns mais importantes, né? Os mais importantes volares é o ligamento radioescafo-capitato, que é esse número 2. Esse número 1 é o radioescafoide. Ele também é importante, mas vocês vão ver, falar pouco dele, ele não é fundamental para a biomecânica e para o entendimento da instabilidade carpal que a gente vai discutir hoje. Então, eu trouxe aqui os mais importantes. Só esses que precisa saber? Não. Se você vai sentar para estudar anatomia, você vai estudar todos. Mas aqui eu trouxe os mais relevantes e os mais importantes. Tudo que for mais relevante, que cai em prova, vocês vão ver que está de vermelho, tá? Então, aqui a gente tem o número 2, que é o radioescafo-capitato, ou seja, ele vai se originar no rádio, ele vai passar através da cintura do escafoide e ele vai se inserir lá no capitato. Por isso o nome radioescafo-capitato. Lembrando que esse ligamento, como ele passa aqui na cintura do escafoide, ele cria um fulcro de desvio. Então, por exemplo, em casos de fratura de escafoide, ele é um dos responsáveis para criar um fulcro de desvio da fratura.
É por isso que a gente tem uma tendência a fazer uma imobilização para a fratura de escafoide do polegar envolvendo o cotovelo, uma imobilização longa, porque isso impede a pronossupinação. Dessa forma, impede que esse ligamento radioescáfico captato tensione e impede que ele faça um fulcro para desviar a fratura. Então, essa é a justificativa para os defensores de imobilização do cotovelo na fratura do escafoide. Mas, segundo a literatura, se te perguntarem, não existe diferença comprovada na literatura entre imobilizar a fratura de escafoide com imobilização longa ou curta, ok? Então, se perguntarem na prova, não existe diferença. Mas eu estou contando para vocês por que alguns defendem a imobilização longa. Esse ligamento ele também tem um outro nome, que é ligamento de Weibrecht, que pode cair com esse nome também, mas acho difícil. Acho que eles vão cobrar o radioescáfico captato, é o nome tradicional. Outro ligamento que é muito importante, que é extrínseco e volar, é o ligamento rádio-semilunar longo. O rádio-semilunar longo, que está representado pelo 3, ele vem acompanhado do rádio-semilunar curto, que é esse pequenininho que fica junto com ele. Os dois são importantes, a gente vai falar dos dois aqui, mas a importância do rádio-semilunar longo é que, junto com o número 2, que é o radioescáfico captato, eles formam um espaço de fraqueza ligamentar. Nesse espaço de fraqueza ligamentar, não existe um suporte suficiente para fazer uma contenção. Então, é por essa região que acontece a luxação. Quando vai acontecer a luxação, periscafo semilunar, que a gente vai ver já já, é por esse espaço que o semilunar vai luxar, porque existe uma fraqueza de contenção nessa região. Esse espaço chama espaço de Poirier, tá? Isso cai em prova e perguntam também entre quais ligamentos que está o espaço de Poirier. E agora vocês já sabem claramente, entre o número 2 e o número 3, radioescáfico captato e rádio semilunar longo. O rádio semilunar curto, que é o pequenininho, ele é o último ligamento a se romper na luxação. Na luxação, a gente tem um mecanismo de estágios progressivos, que a gente vai discutir aqui, e os ligamentos vão se rompendo à medida que vai avançando o estágio. E o último ligamento a se romper é esse rádio semilunar curto, ok? E outro importante é o uno captato, que sai da una e vai até o captato. Ele é esse aqui, número 4. E o número 4 com o número 2 forma um V invertido. Esse ligamento chama ligamento arqueado. Então, o ligamento em V invertido, que é o ligamento arqueado, é formado pelo radioescáfico captato e o uno captato. Tá? Então, acho que isso é o mais importante aqui para vocês. Acabei de falar, né, do arqueado. E agora, o espaço de Poirier, que eu dei um zoom aqui só para vocês verem, é esse espaço de fraqueza entre o 2 e o 3, que é por onde acontece a luxação. Agora, a visão dorsal mostra para a gente o ligamento principal dorsal extrínseco, é o 16, que é o rádio piramidal. Ele sai do rádio e vai até o piramidal. Esse aqui, 17, é o outro importante, mas ele não é extrínseco, ele é intrínseco, tá vendo? Ele nasce no carpo e termina no carpo. O 16 é extrínseco, nasce no rádio, aqui no final do antebraço, e vai se inserir aqui no piramidal. A gente vai ver o 17 já já embaixo, nos próximos slides. Em relação aos ligamentos intrínsecos, a gente estava falando dos extrínsecos, agora a gente vai falar dos intrínsecos. Mas antes eu queria mostrar para vocês esse slide aqui, que mostra um ligamento que, na verdade, ele não é um ligamento, ele não tem um suporte, ele não tem uma contenção. Ele tem, na verdade, um tecido frouxo, não é cartilaginoso, é fibroelástico, que vai levar junto algumas artérias, que leva vascularização para a parte mais proximal, do polo proximal ali do escafoide. Então, na verdade, ele é um falso ligamento. Ele é um tecido que vai levar uma vascularização com pequenos vasos para essa região do escafoide. É importante essa vascularização? É uma vascularização mínima, tá? Mas é constatado na anatomia, análise de cadáver, que ele tem essa função e não tem função de ligamento, de estabilização.
Ele tem um epônimo, né, que é o Coentis testu, que é esse nome aqui, e esse é o ligamento que sai do rádio e vai até a região do escafo semilunar. Então, ele é chamado de radioescafo semilunar. Sai do rádio e vai aqui para o escafo semilunar. Então, ele ainda é do grupo dos extrínsecos, porque sai do rádio e vai para o carpo. Agora, os intrínsecos de destaque, que é o que a gente vai falar aqui, são esses três principais. O escafo semilunar dorsal, vou mostrar aqui para vocês, número 11. Esse ligamento, escafo semilunar, é o ligamento que vocês mais vão escutar falar quando for falar de ligamento do punho, né? É o mais importante, a gente vai discutir ele aqui várias vezes. Ele é o primeiro a se machucar nos estágios, né? Enquanto o rádio semilunar curto é o último, o escafo semilunar é o primeiro a se machucar. E a gente vai entender isso aí por quê? Por causa da biomecânica do trauma. E esse ligamento, esse escafo semilunar, ele está ali segurando, né, o escafoide, o semilunar, e ele é composto por três componentes. Ele tem um componente dorsal, que é mais forte, ele tem um componente interósseo e tem um componente volar, que é um pouco mais fraco. Então, a ordem de lesão começa de volar para dorsal, né? O mais fraco, que é volar, rompe primeiro, e o último a romper é o escafo semilunar dorsal. O último a romper no estágio inicial, né? Deixando isso aí bem claro para vocês. Então, aqui, ó, o escafo semilunar número 11, o semiluno piramidal, que é o número 12, entre o semilunar e o piramidal, que vai ser rompido no estágio 3, e ele é o oposto do escafo semilunar. O semiluno piramidal, o volar, é que é mais forte. E aqui o 17, que é o intercarpal dorsal, que é do dorso, e essas imagens aqui da esquerda de vocês é uma visão volar, tá? Palmar. Bom, já vimos os ligamentos aí, porque eu vou falar deles ao longo da aula, então eu precisava mostrar para vocês. E lembrando que a fileira distal, que a gente viu ali de verde na primeira imagem, é considerada mais rígida e quase praticamente imóvel. E a fileira proximal, que estava ali de vermelho, escafoide semilunar e piramidal, é a fileira móvel, é a fileira que vai trazer os movimentos, né? É claro que isso não é 100%, existe um movimento também na outra, mas é basicamente isso. Quando a gente faz um desvio ulnar do punho, a gente leva o punho em direção à ulna, né? A gente faz um movimento nessa fileira proximal. A gente causa uma extensão da fileira proximal. Então, o escafoide, que tem uma posição ali de 45 graus, vamos ver também a seguir, ele fica ali levemente fletido. Quando a gente faz um desvio ulnar, a gente puxa o escafoide e puxa toda a fileira proximal, de forma que ao invés dele ficar ali fletido dobrado, ele vai se estender e vai se esticar todinho. É por isso que na fratura de escafoide, quando a gente tem suspeita de fratura de escafoide, a gente solicita uma radiografia em PA, póstero anterior, com o desvio ulnar. Porque aí a gente deixa de ver o escafoide ali dobrado com sobreposição das corticais para ver ele todo em pezinho esticadinho. Então, uma fratura que às vezes estaria oculta na radiografia em PA normal, ela passa a ser visualizada ali naquela PA com inclinação ulnar, tá? Então, por isso a importância da gente fazer a radiografia PA com desvio na fratura de escafoide. Existe uma teoria de biomecânica, eu acho que tem mais uma importância teórica e para a prova mesmo, para a vida prática, praticamente a gente não usa isso, que são as colunas. As colunas do punho. Existe a descrição das colunas de Navarro e de Talesnik. Essas aqui são as colunas de Navarro, onde ele divide coluna lateral, que seria responsável pela carga, a coluna central, que seria responsável pela flexo-extensão, e a coluna medial, composta aqui só do piramidal, que seria responsável, estaria envolvido aí na pronossupinação. Então, aqui, a coluna central, ela é formada pelo semilunar, pelo capitato e pelo amato. Já nas colunas de Talesnik, ele acrescenta na coluna central o trapézio e o trapezoide também. Então, ele coloca praticamente todos na coluna central e continua a coluna medial sendo piramidal e coluna lateral passa a ser só o escafoide, tá? Então, essas são as colunas de Navarro e de Talesnik. A carga que o punho recebe, né? A carga que a gente fala é a carga axial de pressão do carpo em cima da articulação radiocárpica, aqui do rádio distal e da ulna. A gente tem uma carga de 50%
na fossa do escafoide, na região central, uma carga de 35% na fossa do semilunar e 15% na una. Então, a gente arredonda, a gente coloca assim, 80% o rádio recebe de carga, né, sendo 50% na fossa do escafoide, 35% semilunar e 15% na una, e 15% a 20% de carga na una, tá? Então, a gente divide mais ou menos assim as cargas na região do punho. Agora, existem várias divisões, várias classificações, né? Segundo a literatura do Green, que é a nossa Bíblia da cirurgia da mão, a gente divide muito mais. Então, aqui eu não vou aprofundar tanto, nós vamos falar só das classificações mais básicas, que são as mais importantes para vocês saberem para o TEOT, né? Que é a prova de título em ortopedia da SBOT. Mas quando vocês, se alguém for fazer cirurgia da mão, né, quando for aprofundar, for ler a literatura da cirurgia da mão, a gente tem classificações muito mais aprofundadas sobre essa instabilidade carpal, né, que é a luxação do punho. Essa é a classificação de Mayo Clinic e ela divide em instabilidade carpal dissociativa. Então, pode ser que vocês vejam isso em alguma questão. Quando ele fala em instabilidade dissociativa, né, ele tende a querer dizer uma dissociação entre os ossos. Então, acontece entre os ossos da mesma fileira. Então, mais comum é que aconteça na fileira proximal, entre o escafoide e o semilunar. Então, mais comum de instabilidade carpal dissociativa, que é na mesma fileira, escafo semilunar. Existe a instabilidade carpal não dissociativa, que seria uma instabilidade entre fileiras diferentes ou entre o antebraço e o carpo, ou seja, radiocárpica ou mediocárpica ou combinado. E existe a instabilidade carpal complexa, que envolve os dois tipos, tanto na mesma fileira quanto fileiras diferentes, que seriam as luxações perisemilunares, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a luxação perissemilunar dorsal do punho ou do carpo é uma instabilidade carpal complexa, que vai envolver dissociação e perda de contato ali do escafoide com o semilunar e também da fileira proximal com a fileira distal. Então, o principal tema da aula de hoje é a luxação perissemilunar dorsal. A gente vai entender esse nome para vocês se familiarizarem, né? É uma luxação, porque tem perda do contato articular. Por que ela é perissemilunar? Porque ela acontece ao redor do semilunar. O semilunar é o pivô, é o foco central da luxação. Então, por isso que a gente chama perissemilunar. Por que dorsal? Porque todo o carpo e toda a mão vai luxar dorsal em relação ao eixo do corpo. Então, a gente tem o antebraço e o semilunar que ficam ali naquela posição e o carpo, o resto do carpo e a mão vão luxar para dorsal. Então, por isso que chama perissemilunar dorsal. Existe a perissemilunar volar? Existe, mas ela é muito mais rara e a gente nem vai falar dela, porque se for cair para vocês, provavelmente vai cair essa aqui. Só saber que existe a outra, né? E o mecanismo da outra é o inverso. Então, fica fácil saber e entender. A gente vai entender o mecanismo e os estágios, né, de lesão, e a volar, que é o contrário, o estágio é totalmente ao contrário, tá? É o inverso. Então, vamos lá. Luxação perissemilunar dorsal, ela pode ser no arco menor ou arco maior. O que é isso? Arco menor é quando a luxação acontece bem pertinho ali do semilunar, ou seja, ela envolve lesões ligamentares. Ela começa aqui com a lesão do ligamento escafo semilunar, que eu falei que é o primeiro a lesar. Depois ela tem uma lesão do contato do semilunar com a fileira distal. Lembrando que aqui não tem ligamento, tá? Isso é pegadinha de prova. Entre o semilunar e o captato não existe ligamento, mas aqui é o segundo estágio, onde perde o contato do captato com a articulação superior do semilunar. E aqui tem a lesão do ligamento entre o semilunar e o piramidal, semiluno piramidal. Então, são lesões ligamentares, é um arco menor que corre bem pertinho ali do semilunar, diferente do arco maior, que está em azul, que vai mais distante e ele faz o quê? Um processo de trauma, a energia do trauma, ela vai dentro da estrutura óssea, vai acontecer uma fratura. Então, a gente tem aqui a fratura do escafoide, pode ter fratura do captato e pode ter fratura do piramidal. Pode também começar aqui, ó, com uma fratura do estiloide do rádio,
pode ter também uma fratura no final aqui do estiloide da una. E aí, quando tem a fratura, o nome da luxação muda. Ela deixa de ser luxação perissemilunar dorsal para ser luxação transescafo perissemilunar dorsal, porque passou através do escafoide, ela foi transescafo, teve a fratura. Então, quando vocês verem transescafo, significa que foi no arco maior e teve a fratura do escafoide. Se tiver a fratura do estiloide do rádio, estiloide da una, fratura do escafoide, fratura do capitato e do piramidal, se tiver todas as fraturas juntas, né, a gente chama de luxação transestiloradial, transescafoide, transcapitato, transpiramidal, transestiloide unar, perissemilunar dorsal. É esse nome todo mesmo, se tiver todas, né, todas as fraturas. Mas geralmente a gente tem mais aqui a fratura, ou a fratura do escafoide, ou só a lesão do arco menor. Quando a gente tem uma fratura do escafoide, existe uma tendência dessa fratura do escafoide, desse fragmento capotar e girar 180 graus. A gente chama de síndrome de Fenton. Nós vamos ver isso num dos últimos slides da aula. É só para vocês entenderem que pode ser só lesão ligamentar ou combinada, ou pode ser a lesão com fraturas, que seria o arco maior, tá? O com arco maior é o mais comum, aqui ó, 60%, vai ter a fratura do escafoide associada. Se acontece a fratura do escafoide, é 100% que não vai ter a lesão do escafo semilunar? Não, é 96,2%. Por quê? Em 3,8% das vezes pode ter a lesão dos dois, tá? Mas isso é bem específico, é só para vocês saberem e não caírem em nenhuma pegadinha, tá? Mas 60% tem a fratura do escafoide, 40% tem lesão do ligamento, né? Se for para decorar é assim. Mas 3,8% pode ter a lesão dos dois. Então, entrar preparado na hora da cirurgia, porque pode ser preciso tanto fixar a fratura do escafoide com o Ebert, quanto reparar o ligamento, ou com sutura transóssea, ou com âncora. Qual é o mecanismo de lesão? Para fazer uma lesão desse tipo, que é a luxação perissemilunar dorsal, o paciente vai cair, geralmente com a mão espalmada, então ele vai ter uma extensão do punho, ele vai ter um desvio unar do punho, nem coloquei aqui, mas eu vou até acrescentar, hiperextensão, desvio unar, com carga e uma supinação intracarpal. O que significa isso? Significa que o punho, não quer dizer que o punho está em supinação. Vocês estão vendo que o punho está em pronação, o antebraço está em pronação, o paciente cai para frente. É uma queda com a mão espalmada para frente. O que está em supinação é o carpo, é a articulação mediocarpal, é uma supinação intracarpal. Então, muita gente cai nessa pegadinha, porque lê só supinação, decora supinação e acha que o paciente caiu para trás, né? Porque para cair com supinação, a gente cai para trás. Mas não, tá? O paciente cai para frente, queda com a mão espalmada, hiperextensão, desvio unar e a supinação é dentro do carpo, tá? O punho está em pronação. Como que o paciente vai se apresentar para a gente na emergência, né? Ele vai ter um edema do punho, às vezes não é um edema tão importante, uma abrasão, contusão, pode ter quimose, vai ter dor na palpação. Quando a lesão é crônica, a gente consegue localizar bem a dor. Geralmente a dor é bem em cima do escafo semilunar. Mas quando é agudo, o punho inteiro está doendo, né? Ele não consegue localizar direito a dor. A ADM está limitada, o movimento está limitado, pode ter crepitação da fratura do escafoide. Força diminuída, né, pela dor também, e sempre conferir, gente, em toda luxação, o status neurovascular. Toda luxação a gente precisa fazer palpação de pulso, avaliação de perfusão e avaliação de sensibilidade, tá? Toda luxação, porque a gente pode ter alguma lesão neurovascular e nesses casos o tratamento é de urgência. Quais são os exames de imagem que a gente vai fazer na luxação perissemilunar dorsal? O primeiro é o PA, que é o póstero anterior, onde a gente vai avaliar o alinhamento dos ossos do carpo. Como que a gente sabe que essa radiografia está bem feita e adequada? Porque se ela não estiver bem feita, às vezes a gente cai numa pegadinha de falar que existe um desalinhamento dos ossos, mas às vezes ela está só
feita com alguma inclinação, mal feita, né? Não vou falar que o cara fez errado, não, o técnico de radiologia, de radiografia, que às vezes o paciente está lá com dor, está mexendo, né? Então, é só assim, avaliar se foi feita na posição correta para você poder julgar os critérios de alteração, né? Então, primeiro, saber se a radiografia está correta. Como saber se uma radiografia em PA está correta? Desculpa. O sulco do extensor unar do carpo, ele deve estar radial em relação ao estiloide unar. Em alguns casos, a gente nem consegue ver esse sulco ou esse estiloide da una, ele aparece aqui, ó, por causa da posição mesmo do punho, né? Então, olha só, o sulco, dá para ver o sulco do extensor unar do carpo, ele está radial ao estiloide da una. E, além disso, a gente vai avaliar se o punho se não foi feita uma radiografia com o punho em leve flexão ou leve extensão. Como que a gente olha isso? A superfície articular da articulação carpo-metacárpica ao nível aqui do terceiro meta. Se ela estiver aparecendo, se tiver a linhazinha dela aqui paralela à articulação radiocárpica, quer dizer que foi bem feita, está bem alinhado, não está nem com flexão nem com extensão. E o que a gente vai procurar na radiografia em PA? A gente vai procurar os arcos de Gilula. Essas três linhas, que são os arcos de Gilula, elas precisam estar em continuidade, sem interrupção, sem quebra. Elas precisam estar bem alinhadas, que seria o arco 1, o contorno proximal da fileira proximal, o arco 2, o contorno distal da fileira proximal, e o arco 3, o contorno proximal da fileira distal. Arco 1, 2 e 3 tem que estar em alinhamento e sem quebras dos arcos. Na radiografia ainda em PA, a gente vai avaliar o formato do semilunar, como que ele vai se apresentar naquela imagem. O normal é essa imagem aqui, superior direito de vocês, onde a gente tem um formato trapezoidal do semilunar. Esse é o normal que a gente vai visualizar. Se a gente fizer a nossa radiografia, a gente vai ver isso. Mas quando a gente tem alterações de instabilidade cárpica, agudas ou crônicas, a gente vai ter uma alteração de formato. Quando a gente tem um DISE, que é o dorsal intercarpal colapso, que a gente vai ver nas imagens o que é quando a gente tem um desvio do semilunar para extensão. Por que acontece isso? O escafoide, a gente já viu que ele tende a ficar ali fletido, né? Eu comentei com vocês que ele está ali dobrado, quando faz desvio unar ele estica, né? Então, o escafoide, ele tende a fazer uma flexão. E ele está segurando ali, através do ligamento escáfo semilunar, o semilunar junto com ele. Quando a gente tem uma lesão desse ligamento escáfo semilunar, o escafoide continua fletido, mas o semilunar é puxado para a dorsal, junto com o piramidal, que está ali segurando ele ainda, né? Então, ele faz uma extensão. Quando o semilunar faz uma extensão, a gente chama de DISE. Isso acontece em lesões crônicas, porque já foram lesados os estabilizadores secundários também. Porque aqui o escáfo semilunar, a gente está falando de um estabilizador primário, mas ainda consegue manter por um tempo aquela biomecânica e aquela posição dos ossos, que existem os outros ligamentos ao redor, que ajudam na estabilização secundária. Mas com o tempo, a gente vai perdendo essa capacidade. Então, a gente vai tendo as lesões e as alterações de posição dos ossos. E essa instabilidade crônica, quando acontece com a lesão do escáfo semilunar e o semilunar vai para a dorsal, vai fazer extensão junto com o piramidal, a gente chama de DISE. E o VISE seria o oposto, quando a gente tem uma lesão entre o semilunar e o piramidal, e aí o semilunar vai fletir junto com o escafoide. Então, ele vai fazer essa flexão, ele vai para a anterior e a gente chama de VISE, lesão crônica também. Quando é DISE, ele aparece em formato ovoide, quando é VISE, ele aparece em formato de C ou lua. Isso é mais para questão de prova, porque a gente vai avaliar o DISE e o VISE no perfil, né? O perfil é que vai mostrar para a gente se o semilunar está estendido ou fletido. Mas isso aqui cai na prova, por isso que eu estou falando para vocês. Mas o que a gente precisa, né, focar é na luxação perissemilular. Como que o semilunar está na nossa luxação perissemilular dorsal? Ele está em formato triangular, que é a imagem C, a terceira imagem aqui inferior direito de vocês, tá? Então, se perguntarem, ele vai estar em formato triangular. Mas se fizerem uma sacanagem de perguntar para vocês
o formato do DISE e do VISE, você já sabe que é ovoide e em C ou em Lua, tá? Agora, outra coisa que a gente pode observar na radiografia ainda em PA é a distância entre o semilunar e o escafoide. Essa distância, a gente representa aqui o espaço entre o escafo semilunar, ou seja, o ligamento escafo semilunar que está ali. Quando esse ligamento está íntegro, os dois ossos estão bem pertinhos ali, o ligamento é bem forte. Lembrando que o dorsal é mais forte, então segura bem ali os dois ligamentos. Quando a gente tem uma lesão do escafo semilunar, esses dois ossos se afastam, eles se separam. E aí a gente tem uma imagem de afastamento, que é esse gap entre o escafoide e o semilunar. E isso tem um nome, chama sinal de Terry Thomas. Para quem não sabe, Terry Thomas foi um comediante britânico que tinha dentinho separado. Então agora vocês nunca mais vão esquecer. Sinal de Terry Thomas, esse afastamento aí entre o escafoide e o semilunar por causa de uma lesão do escafo semilunar. A gente, fazendo a radiografia com o punho cerrado, a gente aumenta a pressão e a carga axial na fileira proximal. Então, às vezes, uma radiografia sem o punho cerrado, sem fechar bem a mão, os ossinhos estão ali até um pouquinho perto. Aí você faz um punho cerrado, você evidencia, você afasta ainda mais esses ligamentos. Por isso que a gente faz um PA com punho cerrado quando tem suspeita de lesão do ligamento escafo semilunar. Existe também o punho cerrado comparativo, no qual a gente vai pegar uma caneta, um lápis, fazer um punho cerrado com força das duas mãos e aí na mesma radiografia a gente avalia os dois punhos para a gente conseguir comparar a distância do escafo semilunar dos dois lados, para ver se realmente é uma lesão do paciente ou se ele tem um afastamento bilateral fisiológico, tá? Agora vamos para o perfil. Duas formas de saber que o perfil foi bem feito. A primeira é um alinhamento do eixo do antebraço com o alinhamento do eixo do terceiro metacarpo, ou os metacarpos que estão sobrepostos ali, né? Quando a gente tem um alinhamento, né, uma linha longitudinal, a gente sabe que o perfil foi bem feito. Mas existe outra forma da gente avaliar se o perfil está bem feito. Vocês conseguem ver que tem 3 listrinhas amarelas aí? Se não conseguir, muda um pouquinho a posição do celular para dar o contraste, né? Para conseguir ver as listrinhas amarelas. Elas estão representando o quê? A cortical volar do escafoide, a cortical volar do capitato e a cortical volar do nosso pisiforme, que é o nosso ossinho, né? Sesamoide do flexor ulnar do carpo. Quando a gente traça essas 3 linhas, nessas 3 corticais, cortical do escafoide, cortical do pisiforme e cortical do capitato, a gente tem um espaço, as linhas são equidistantes, a gente tem um espaço igual aqui, tá bom? Então, a gente tem a mesma distância x e x. Isso ajuda a gente a saber que o perfil está bem feito. Como que a gente vai fazer agora uma avaliação do eixo de cada ossinho, para a gente saber se o semilunar está fletido ou extensão, se é vise, se é dise, se tem um escafoide mais fletido, mais estendido, a gente tem que saber traçar o eixo de cada osso. O eixo do escafoide, em algumas literaturas, ele é até traçado aqui no centro do escafoide, mas o mais certo é a gente fazer um ponto de referência nas duas corticais volares do polo proximal e do polo distal e traçar uma linha conectando essas duas corticais. Esse é o eixo do escafoide. O eixo do semilunar é um pouquinho diferente. A gente também vai traçar os 2 pontos, mas aqui a gente vai traçar os 2 pontos superiores da articulação, traçar uma linha entre eles e traçar uma perpendicular fazendo 90 graus. E aí sim, esse é o nosso eixo do semilunar. Então, para comparar o ângulo no perfil entre o escafoide e o semilunar, que é o ângulo escafo-semilunar, a gente vai traçar essas 2 linhas e comparar o ângulo que elas vão formar entre si, tá? A gente vai ver o ângulo que essas 2 linhas vão formar entre si. Além disso, a gente tem também um ângulo que é entre o semilunar e o capitato. O do capitato é o eixo longo do osso, é o mais fácil de traçar. E a gente tem o eixo longo aqui do rádio, que é formado esses pontos centrais, são equidistantes das duas corticais.
A gente traça esses dois pontos e conecta uma linha. O eixo do rádio com o eixo do captato, com o eixo do semilunar, é praticamente o mesmo, tá? Ele varia de 0 a 15 graus no máximo. Então, esses três eixos, semilunar, captato e rádio, eles são alinhados, tá? É uma linha reta praticamente. Eles vão variar só até 15 graus. Variou mais de 15 graus, tem alguma coisa errada. E o eixo entre o escafoide e o semilunar é de 45 graus, ou 30 a 60 graus. Coloquei aqui para vocês, ó. O luno captato, que é o semilunar e o captato, vai só até 15 graus, que eu já falei. O rádio semilunar vai só até 15 graus, que eu já falei. E o mais importante aqui desse slide é o escafo semilunar, que tem aqui mostrando direitinho, ó, o escafo nas duas corticais volares, o semilunar, que foi traçado através dos pontinhos mais distais dele, da cortical distal, e uma linha 90 graus, perpendicular, e o ângulo que é formado entre os dois é o ângulo escafo semilunar. Esse ângulo escafo semilunar normal é 30 a 60 graus ou 45 graus, e quando ele está aumentado, ou seja, quando o escafoide está fletido, né, ele vai dobrando, vai fletindo, então esse ângulo vai aumentar além de 80 graus, existe uma lesão, tá? Existe um problema ali que a gente precisa investigar. Aqui, ó, o DIS e o VIS, né, mostrando para vocês o semilunar em extensão para trás, para dorsal, e aqui o normal e aqui o semilunar em vise fletido para volar. Podemos usar outros métodos diagnósticos? Podemos, né, mas não precisa, a radiografia é totalmente suficiente. Mas a gente pode fazer uma tomografia para ver se existe, às vezes, uma fratura de escafoide com corcova, alguma lesão crônica. Pode fazer uma distração, a gente faz com uma tração dos dedais, puxando, né, a mão do paciente, ou testes em estresse, radiografia com estresse, para a gente ver se tem um aumento de lesão de espaço entre os ossos, cinerradiografia, artrografia, ressonância. A ressonância é o que a gente mais vai utilizar quando a suspeita é de ligamento único. Por exemplo, se eu tenho uma suspeita de ligamento escafo semilunar, igual eu vi lá no territoma, do sinal de territoma na radiografia, eu vou fazer uma ressonância, né? Mas aqui, como a gente está falando da luxação aguda perissemilunar, a gente não precisa da ressonância. A radiografia já mostrou para a gente a lesão, o tratamento é cirúrgico, tá? Mas lembrando aqui, a ressonância para avaliar ligamento escafo semilunar é 86% de especificidade e 63% de sensibilidade. Ultrassom pode ser utilizado, mas geralmente não vai ajudar muito, e a artroscopia, que é tanto diagnóstica quanto terapêutica. Agora sim, vamos ver os estágios dessa doença, né? A gente já viu como que o paciente vai chegar, como que está a radiografia. Na verdade, a gente vai ver a radiografia agora, luxada, né? A gente viu a radiografia normal. E o que a gente vai procurar? Agora a gente vai ver os estágios da lesão. São os estágios de Mayfield, 1, 2, 3 e 4. E o 4 é subdividido, que eu coloquei no próximo slide. O primeiro estágio de lesão começa entre o escafoide e o semilunar, podendo ser ou a lesão do escafo semilunar ou a fratura do escafoide. Ou, em 3,8% das vezes, as duas coisas, tá? Lembrando, gente, coloquei até de azul aqui para vocês, que a lesão do ligamento escafo semilunar, ela geralmente acontece por uma avulsão do escafoide, segundo a literatura. 42% acontece como avulsão do escafoide. Aí depois vem a lesão parcial, depois vem a lesão com avulsão do semilunar, depois lesão intrasubstancial, tá? Mas o mais importante, ele principalmente vai avulsionar, segundo a literatura, do escafoide. Segundo estágio é a dissociação entre o escafoide e a fileira distal, onde a gente tem uma perda de contato do captato com o semilunar, que é a luxação propriamente dita, né? No perfil a gente vai ver o carpo todo dorsal e o semilunar volar. Lembrando que não tem ligamento entre o semilunar e o captato, tá? Se tiver a fratura do captato, a gente tem uma síndrome de Fenton. Quando tem a fratura do captato, esse fragmento ele tende a rodar, girar, capotar, 180 graus. A gente chama de síndrome de Fenton. Ou síndrome navículo captato. Por quê? O escafoide, ele é o navicular da mão. Então, antigamente, essa síndrome de Fenton era chamada de síndrome navículo captato, tá?
O terceiro estágio é a lesão entre o semilunar e o piramidal, né? Pode ser tanto o ligamento semilunar-piramidal ou a fratura, né? Pode ser tanto o arco menor quanto o arco maior. E por último, o capitato vai empurrar o semilunar para volar. Então, a luxação é toda para dorsal, mas ela empurra o semilunar para volar. E essa é a imagem que a gente tem de um perfil. Olha só, o capitato, que está aqui, eu estou contornando ele com o meu mouse, empurrando aqui, ó, o semilunar para volar. Então, a luxação é dorsal, porque punho e mão estão luxados para dorsal em relação ao eixo do corpo. Mas o semilunar, ele luxa aqui, ele vai ser empurrado para volar, tá? Luxação perissemilunar, porque é ao redor do semilunar, dorsal. Nesse deslocamento do semilunar, ele pode ser deslocado e ter uma flexão menor que 90 graus, que seria o tipo 1, ou ele pode estar fletido acima de 90 graus, que é o tipo 2, onde a gente ainda tem a cápsula e os ligamentos íntegros. E a gente tem o tipo 3, onde esse ossinho semilunar, ele está aqui, ó, na região volar, ele está aqui no compartimento flexor, né? E ele está totalmente fora da articulação. E aí, nesse caso, teve lesão de cápsula, de ligamentos, de tudo, tá? Até no estágio 4, subtipo 2, a gente tem o ligamento radiosemilunar curto íntegro. Depois não tem mais nada íntegro, o ossinho do semilunar fica aqui, ó. Quando a gente tem o tipo 4, subdivisão 3, que é esse ossinho aqui, a enucleação palmar, a gente tem uma alta chance, uma alta incidência de lesão aguda do nervo mediano. Então, síndrome do túnel do carpo aguda, que é um dos fatores que vão indicar para a gente fazer a cirurgia ali com urgência, porque ele vai começar a ter sintoma, porque o ossinho provavelmente está comprimindo o nervo mediano ali, precisa fazer a cirurgia rápido para descomprimir, tá? Então, esses são os estágios, 1, 2, 3, 4, sendo que o estágio 4 divide em 1, 2 e 3, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode me interromper. Ó, o estágio 1, que a gente já viu, que é ou lesão do ligamento escápulo-semilunar ou a fratura do escafoide, a fratura, a avulsão, pode ser, ela vai ser principalmente 42% do escafoide. Ela pode acontecer só esse estágio, pode chegar para a gente só com esse estágio. Só que aí a gente não chama de luxação perissemilunar, porque não luxou. Chamamos de lesão escápulo-semilunar, lesão do ligamento escápulo-semilunar, né? Então pode aparecer para a gente. E aí eu vou falar um pouquinho aqui de como é que é o paciente que chega assim para a gente. Mas lembrando que é o primeiro estágio. Se às vezes a carga tivesse sido um pouquinho maior, se a energia do trauma tivesse maior, teria evoluído para os outros estágios, tá? Para a luxação perissemilunar dorsal. Nesse caso, o paciente chega só com a lesão entre os dois ossos, que é o ligamento escápulo-semilunar, e ele vai ter uma instabilidade entre esses dois ossos. E existe um teste para avaliar essa instabilidade, chama o teste de Watson, no qual a gente vai fazer uma pressão com o polegar em cima do escafoide e vai fazer um desvio do punho, que vai de ulnar para radial. O que eu estou fazendo quando eu estou indo de ulnar para radial? Eu estou indo de uma posição de extensão do escafoide, de ulnar, e estou fletindo ele, porque eu estou indo para a radial. Então, eu estou fazendo esse movimento com o escafoide, mas eu estou segurando aqui com o polegar, de forma que, quando tem um alinhamento e uma integridade do ligamento, a gente consegue fazer o movimento de extensão do escafoide até a flexão sem nenhum problema. Só que se existir a lesão do ligamento escápulo-semilunar, na hora que o escafoide estiver fazendo a flexão nesse movimento, ele vai encontrar ali uma pressão, que é a nossa força que a gente está fazendo, não tem o suporte do ligamento, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai subluxar a dorsal, ele vai fazer um clique, ele vai fazer um estágio de dor, um estalido, tá? Então ele vai fazer esse impacto na cortical dorsal do rádio. Então, é por isso que o teste de Watson ele vai avaliar o ligamento escápulo-semilunar, que ele está avaliando se existe uma integridade, uma estabilidade desse movimento do punho de extensão para flexão do escafoide. É exatamente o que o desenho está mostrando aqui, ó. Quando eu faço o movimento de ulnar para dorsal, o escafoide vai fletir, que é a seta maior, e como meu dedo está fazendo pressão, se tiver a lesão, vai acontecer isso aqui, um movimento
de deslocamento para dorsal aqui do escafoide, tá? Esse é o teste de Watson, que cai na prova. A radiografia, vocês já viram lá em cima comigo, sinal de Terry Thomas, acima de 5 milímetros de distância já é diagnóstico, tá? Quando tem 3 milímetros, a gente suspeita, às vezes pede aquela pencil grip, né? Que é aquela do punho cerrado bilateral para comparar, mas aqui não tem dúvida, é um sinal de Terry Thomas, lesão do ligamento escáfoseminal, estágio 1. Então, se a gente tivesse tido uma energia do trauma maior, teria evoluído para os outros estágios. Além disso, a gente pode ver uma sobreposição das corticais, porque o escafoide está fletido. Então, a gente vai ter uma sobreposição ali das corticais dele, formando um sinal do anel. Esse sinal do anel é visto sempre que o escafoide está fletido. Geralmente, é na lesão do escafo semilunar, mas pode acontecer também sinal de anel quando tem a fratura do escafoide. E aí ele flete o fragmento distal e sobrepõe a cortical, pode aparecer também, tá? Aqui está mostrando o sinal do anel com a setinha preta e o Terry Thomas com a setinha branca. Quase não dá para ver a setinha branca, mas ela está aí. O sinal de V de Talesnik também pode ser visto. O que é isso? O normal é o da direita, essa curva suave entre a cortical volar do escafoide e entre a parte mais distal do rádio. Então, essa curva suave, ela tende a ser uma curva mais aguda e interrompida aqui, formando um V, porque o escafoide fletiu. Então, deixa de ter esse contorno para fazer essa flexão aqui, esse V. Chama V de Talesnik, tá? Aqui mostrando o aumento do ângulo, se tiver a lesão, o escafoide vai fletir, então o ângulo vai aumentar. Um ângulo que o normal é 30/60, ele vai estar acima de 80 aqui. E aqui mostrando como que a gente traça, né, que a gente já discutiu. E aí, quando a energia do trauma é maior, a gente vai evoluindo para os outros estágios, né? O estágio 2, que é a lesão entre o contato do captato com o carpo, ou seja, uma perda de contato do escafoide com o restante do complexo da fileira distal. O estágio 3, que é a lesão do ligamento semiluno-piramidal ou a fratura do piramidal. E o tipo 4, que o captato vai empurrar, que é essa imagem aqui, que ele vai empurrar o semilunar para volar. O paciente chegou, a gente já fez o diagnóstico, né? Tem a fratura luxação ou a lesão, luxação transescafo, semilunar dorsal, né? Às vezes a gente fala fratura luxação do punho só para resumir, né? Mas vamos falar certinho então. Transestilo, se tiver estiloide, transescafo, semilunar dorsal, e a gente tem que reduzir. É uma luxação, toda luxação precisa ser reduzida na urgência. A gente vai conseguir reduzir todas? Às vezes nem sempre, né? Mas a gente tem que tentar. Na UPA, a gente vai fazer com o paciente acordado. Se a gente estiver no hospital, a gente pode levar o paciente para o bloco cirúrgico, anestesiar, tá? E a gente vai fazer essa redução incruenta a princípio, tá? O paciente vai fazer, a gente não vai fazer acesso ainda, a gente só vai reduzir a luxação, tratar na urgência. Essa manobra chama manobra de Tavernier. A gente faz uma tração por 10 minutos, fica ali 10 minutos fazendo a tração, tá? Depois a gente vai fazer um movimento que vai de extensão para flexão, mas fazendo uma pressão com o polegar aqui no semilunar, para a gente empurrar ele de volta. Que além de empurrar ele de volta, a gente precisa fazer a flexão para o escafoide passar por cima, para o captato passar por cima dele e encaixar ele de novo. Então a gente vai fazer essa tração, que é o número 1, durante 10 minutos. Depois o polegar vai pressionar aqui o semilunar e a gente vai fazer uma flexão do punho, ainda associada à tração, para o captato conseguir encaixar aqui de novo, tá? Depois a gente vai programar a cirurgia e o tratamento definitivo. Como que é o tratamento definitivo? A gente vai reparar o ligamento escafo semilunar dorsal. Esse é escafo semilunar, tá? Reparar o ligamento escafo semilunar dorsal. Por que só o dorsal? Porque o dorsal é o mais importante, é o mais forte, tá? Você não precisa abrir volar. Existem alguns que, na literatura, alguns acessos duplos, que a gente faz acesso volar e dorsal, mas a maioria a gente só faz acesso dorsal. Se tiver só fratura de escafoide, se for transescafo, se não tiver lesão do ligamento, a gente vai fixar o escafoide com um parafuso canulado autocompressivo. Pode ser o Ebert, pode ser o Acutrac, tá? O mais comum de ser utilizado é o parafuso de Ebert. Depois de fazer isso, a gente tem que fixar o restante do punho, porque está tudo machucado, todos os ligamentos estão lesados. Então, a gente vai fazer uma fixação temporária com Fichte-Kirchner.
E essa fixação vai ser entre o escafoide e o semilunar, entre o semilunar e o piramidal, e muitos, inclusive eu, gosto de fazer uma fixação entre o escafoide e o captato, porque assim você trava todas as fileiras. Você trava a fileira proximal e trava a proximal na distal. E aí você deixa ali 8 semanas até cicatrizar aqueles ligamentos todos para depois tirar esses pinos, tá? Então, aqui outro exemplo mostrando o tratamento cirúrgico, ó, que é uma tomografia para ver se tinha, quais fraturas que tinham. Foi feita a tomografia para estudar melhor as fraturas, né? E aí viu que tinha uma avulsão da cortical dorsal do rádio. Isso aí vai ter só que estabilizar o punho mesmo, não precisa fixar essa fraturinha, tá? A luxação mostrando aqui a lesão, tem lesão de cartilagem também, e aqui a fixação, tá? Nesse caso aqui, ó, fixou, provavelmente ele reconstruiu o transósseo, por isso que a gente não tá vendo a âncora, né? Mas você pode usar uma âncora para reconstruir o ligamento escáfoseminal. E fez os travamentos aqui, a fixação temporária com fio de Kirchner. Alguns conceitos aqui importantes que muita gente confunde, né? Luxação perissemilunar dorsal e luxação palmar do semilunar são lesões distintas? Não, na verdade elas são lesões diferentes dentro da mesma lesão, né? A luxação perissemilunar dorsal é quando o carpo vai para a dorsal, e a luxação palmar do semilunar é o último estágio, que é o estágio 4, quando o captato empurra o semilunar para volar. E aqui é o que eu já falei para vocês. Durante a lesão ocorre ou uma fratura ou ruptura do ligamento? Podem acontecer simultaneamente em 3,8% dos casos. A fratura, luxação, transescafo, transcapitato perissemilunar dorsal, olha que bonitinha ela aqui, né? Por que ela pode acontecer? Porque quando acontece a luxação, na hiperextensão, a gente pode ter um impacto do captato com a borda aqui dorsal do rádio e fraturar. Aí quando volta da extensão, daquela posição de hiperextensão, pode ser que o próprio fragmento distal empurre o proximal, fazendo ele capotar aqui 180 graus. E aqui, ó, ele girado, tá vendo? 180 graus. Isso chama síndrome de Fenton ou síndrome navículo captato. Existe a fratura luxação transpiramidal, que eu falei que quando passa aqui através do piramidal, aqui é só para mostrar para vocês, né, a fratura transpiramidal, como que ela vai se apresentar para a gente. O tratamento é o mesmo, tá? Tentar reduzir incruento, depois tratar cirúrgico. E para lesões tardias, quando não fez o diagnóstico, né? E, gente, até 25% passa sem diagnóstico, tá? Então, não deixem que isso aconteça com vocês. 25% passa desapercebido e aí vai evoluir com sequelas, artrose, né? Enfim, rigidez. Existe uma classificação de artrose para esses casos, que é a Scapho-Lunar Advanced Collapse. Existe a SNAC também, que seria escafoide non-union advanced collapse, que é quando tem pseudartrose do escafoide, quando o escafoide não consolida a fratura. Aqui é semilunar, escafo semilunar advanced collapse, quando tem o quê? Uma artrose decorrente dessas lesões do ligamento escafo semilunar. Pode ser só o escafo semilunar, não precisa ser necessariamente a luxação, não, tá? São 3 estágios, começa no estiloide radial, depois vai para a fossa do escafoide, depois vai para a articulação entre o semilunar e o captato. Quando a gente tem uma fratura luxação desse tipo, que não é reduzida na urgência, a gente provavelmente não vai conseguir reduzir. É claro que a gente vai tentar reduzir, fazer uma redução anatômica, mas se já tiver ali, às vezes, 25 dias, 30 dias, pode ser que a gente não consiga fazer uma redução e um reparo adequado dos ligamentos. Então, pode precisar realizar o quê? A carpectomia proximal, que é a ressecção da fileira proximal dos ossos do carpo, ou a artrodese do punho, que é a fixação ali do punho. Então, é uma das 2 opções de tratamento aí de salvamento para esses casos. Para bolar a aula aqui para vocês, eu fiz baseado na nossa referência, são as Bíblias da cirurgia da mão, né? Que é o Green e o Pardini.